Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Novo Brasil. Já estou voltando aqui com mais informações para vocês e dessa vez Rodrigo Maia em pânico após essa notícia. É sobre isso que a gente vai conversar. Peço que depois você deixe o seu comentário e compartilhe o máximo esse vídeo nas suas redes sociais. Mas antes, eu quero pedir também para você se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações, que é muito importante. Estamos aqui todos os dias informando você sobre tudo que acontece no governo Jair Messias Bolsonaro e também divulgando o que a mídia podre, a mídia comprada não divulga. Sem perder tempo, já vamos com a informação que é muito importante. A ameaça é muito ruim, diz Maia sobre nota feita por General Heleno. O Rodrigo Maia, o tal Botafogo, está desesperado em Brasília. O porquê? Está com medo do exército brasileiro bater na sua porta e começar a colocar todos esses bandidos na cadeia. O General Heleno, ele perdeu a paciência depois que o Supremo Tribunal Federal mandou prender o celular de Jair Messias Bolsonaro. Isso não pode fazer com o presidente da República. Tanto bandido, para eles começar a investigar e ir atrás, estão correndo atrás do presidente da República. Deixa Jair Messias Bolsonaro trabalhar. Ele está fazendo tudo pelo povo brasileiro. O vídeo que o STF fez o favor de liberar mostra isso. Mostra que Bolsonaro ficou cada vez mais forte com essa divulgação do vídeo depois. Só que Rodrigo Maia fala que para o Brasil que Bolsonaro é uma ameaça para o nosso país. Preste bem atenção que a informação é muito importante. A ameaça é muito ruim. Não é esse o caminho. Isso afasta o Supremo Tribunal Federal do governo e cria mais instabilidade no momento de hoje, disse Maia. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, criticou nota à ação brasileira divulgada pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, Augusto Heleno. O general disse que haverá consequências para a instabilidade institucional se o celular do presidente da República, Jair Bolsonaro, for apreendido por determinação judicial. A nota de Heleno se referia ao fato de o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, ter encaminhado à Procuradoria-Geral da República, PGR, para que se manifestasse sobre o pedido de apreensão do telefone. Em entrevista à emissora local, no fim da tarde de ontem, Maia declarou: a ameaça é muito ruim, não é esse o caminho. Isso afasta o Supremo Tribunal Federal do governo e cria mais instabilidade no momento de hoje. Maia disse que a nota de Heleno sinaliza no exterior que não é possível investir no Brasil. Essas agressões que confrontam, que agridem, como o general Heleno fez no início do ano, acusando o parlamento de charlatanismo, a cada vez o que sinaliza no exterior é que não se pode investir no Brasil. Rodrigo Maia, pela primeira vez eu tenho que concordar com vocês, com você, né? Falando que o exterior não vai confiar no Brasil. Eles não confiam, sabe por quê? Por causa que tem um Congresso contaminado por bandidos e no Supremo Tribunal Federal tem uma quadrilha criminosa. Quem que vai investir no Brasil sendo que tem bandidos no poder? É complicado, não tem como, ninguém confia mesmo. E olha que mesmo assim Bolsonaro foi atrás, conseguiu vários investimentos para o Brasil. Os Estados Unidos está ajudando o nosso país no meio da pandemia, com milhões de dólares sendo investidos no Brasil para ajudar aqui na saúde e tudo mais. Coisa que Rodrigo Maia, ministro do Supremo Tribunal Federal, não toca no assunto. Isso tudo foi por causa de Bolsonaro, que correu atrás. Foi atrás de Donald Trump, conversou com ele, debateu e explicou a situação do nosso Brasil. E explicou mesmo, né? Falou: no Brasil tem Congresso, Senado e Supremo Tribunal Federal contaminado por comunistas, contaminados por quadrilhas criminosas que estão no poder. A gente está tentando lutar para acabar de vez com eles. Mas eu tô sentindo que Brasília
está ficando desesperada porque sabe que a qualquer passo do Supremo Tribunal Federal, qualquer impeachment que Rodrigo Maia ou Davi Alcolumbre tentar passar, a casa vai cair para esses bandidos, para esses canalhas que estão torcendo contra o Brasil. O exército está louquinho para invadir o Supremo Tribunal Federal e colocar todos aqueles bandidos com a mão na cabeça. Imagine só a limpeza dentro do STF. Seria um grande sonho para todos os brasileiros. Nós não merecemos uma Corte Suprema igual existe lá no STF. Eles olham apenas para bandidos e apenas olham para eles mesmos. O povo brasileiro, para eles é que se dane. Essa é a realidade. Eu tenho mais informações para vocês. Eu sei que a Bedi não vai divulgar, então cabe nós aqui desse lado divulgar. Eu peço que depois vocês compartilhem o máximo, que é muito importante. Leve essas informações em grupo de WhatsApp, Facebook, onde você puder, que é muito importante. Combate ao vírus. Brasil tem 135.430 pacientes recuperados. O Ministério da Saúde divulgou, na última sexta-feira, o mais recente balanço da pandemia do novo vírus do Brasil. Segundo a pasta, o Brasil tem 330 mil infectados e 135.430 pacientes recuperados da doença. Os principais dados eram 20 mil óbitos na quinta-feira, dia 21. Foram mais 1.188 novos registrados de óbitos acrescentados em 24 horas. 330 mil casos confirmados, eram 310 na quinta-feira, dia 21. Foram 20.803 casos incluídos no balanço de 24 horas. 144.412 pacientes em acompanhamento. Em São Paulo, são 5.773 óbitos e 776.871 casos. Mas um número importante é isso aqui, ó. 135.430 pessoas, pacientes recuperados da doença. Agora eu vou explicar para vocês essas pessoas que estão tendo óbitos. Falta de responsabilidade com o povo brasileiro. Preste bem atenção. Médica faz denúncia gravíssima sobre o hospital de campanha no Rio de Janeiro. Aquilo é um CTI de fachada. No hospital de campanha no Maracanã, uma médica pediu demissão por causa da falta de infraestrutura para trabalhar no local. Era o primeiro dia de plantão da anestesista Priscila. Ela denuncia que faltam medicamentos e exames para os pacientes. Tem muito profissional querendo trabalhar, mas infelizmente não dá para ter estômago para ver essa atrocidade. O médico, infelizmente, não faz milagre. Ela precisa ter no mínimo para trabalhar. É um CTI de fachada. Não tem nenhum mínimo de um CTI. A unidade ganhou uma segunda ala na sexta-feira, dia 22, em meio às denúncias de falta de medicamentos. Conforme as intercorrências foram acontecendo, eu fui examinando individualmente cada paciente e cada medicação que eu precisava fazer e fui descobrindo que não tinha. Eu tive problemas com todos os pacientes. Um dos casos foi um paciente que recebi pelo novo vírus com cardíaca importante, com frequência cardíaca de 160, e eu precisava baixar a frequência e não tinha medicação. Os sedativos são medicamentos fundamentais para quem está recebendo tratamento, mas segundo a médica, não parece ter sido prioridade para o hospital. Não tinha midazolam e fentanil. São sedativos. O paciente precisa estar acoplado à ventilação mecânica e eles precisam estar bem secados. Se a gente não consegue usar o ventilador, se não estiver sedado, além dele brigar com o ventilador, a gente não consegue botar os parâmetros ideais do ventilador. Em termos emocionais, também é muito ruim, porque o paciente acaba tendo consciência. E a gente não tinha nenhum beta-bloqueador, que é a medicação que eu precisava fazer para ele. Durante o plantão, a médica disse que viu 2 pessoas com novos vírus chegarem a óbito. Para ela, a falta do básico pode ter custado a vida deles. Em um dos casos, não havia medicamento certo. No outro, o paciente não passou pelos exames necessários.
Um paciente jovem que eu precisei mudar o tubo dele, que estava furado. O tubo que ficava da boca para a traqueia, que ficava acoplado ao ventilador mecânico, que faz ele respirar, e a parte que veda estava furada. Isso acontece e eu tive que trocar. Eu não tinha relaxante muscular. A Sociedade de Anestesia, a Sociedade de Medicina deixam claríssimo que a gente tem que entubar o paciente com relaxamento muscular. Eu demorei um pouco, mas porque estava muito difícil a intubação dele e ele acabou parando, veio a óbito. A outra vítima era um jovem de 22 anos. A paciente estava sob cuidados de outro médico, mas a mobilização dentro do hospital foi tão grande que a Priscila foi ajudar. A gente estava há 2 dias sendo um exame laboratorial no sistema. Cheguei a ligar para o laboratório e me foi informado que iriam corrigir e que não poderiam imprimir e trazer o setor para mim. Ela tinha autorização também para passar via telefone. Para pacientes do CTI, precisam ter rotina laboratorial diário. Esses pacientes do hospital de campanha estavam há mais de 2 dias sem um exame de sangue. Não tinha também fita para atestar o diabetes. A médica trabalha no Sistema Único de Saúde há 10 anos. Está acostumada a lidar com estruturas precárias e ter que improvisar, mas dessa vez o cenário que encontrou foi ainda pior. O que disse a secretaria? A procurada Secretaria Estadual de Saúde diz que constatou que a falta de medicamentos que vai cobrar providências. A Organização Social Labas, que é responsável pelo hospital, a Labas, por sua vez, afirmou que não há falta de remédios. O que aconteceu? A roubalheira foi tão grande no Rio de Janeiro e São Paulo que começou a faltar medicamentos para salvar pessoas. Coisas básicas custou a vida de jovens de 21 anos, 22 e vários outros casos que não foram divulgados também. Eles estão querendo fabricar caixões para colocar na conta de Jair Bolsonaro. Falar que o vírus do Brasil é assustador e tudo mais. É assustador sim, mas se tiver médicos, se tiver remédios certos para conter esse vírus, tudo vai dar certo. Vamos ver quais vai ser os próximos passos que eles vão dar aqui no Brasil. Por isso que eu peço a ajuda de vocês, amigos aqui do canal Novo Brasil, e deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar ao máximo esse vídeo nas suas redes sociais. Eu volto ainda hoje com mais informações aqui para vocês. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.